Fala galera, vamos lá. Hoje 3/7, primeiro dia operacional aí do mês de julho. E começamos bem aí esse mês, essa segunda-feira, né? Início de semana também, tá? Pegando aí uma boa operação no mini índice que eu vou comentar aí com vocês, tá? Primeiro, deixa eu comentar aqui sobre o Ibov, ó. O que a gente tem no Ibov, tá, pessoal? O mercado, ó. Deixa eu pegar minha ferramenta aqui. Esse aqui é o gráfico diário do Ibov, tá? E o candle de hoje, ó, teve uma demonstração aí, né? Mercado demonstrando força. Deixa eu ver se eu consigo arrastar isso pra cá. Consigo. Mas o volume foi baixo, né? Porque amanhã é feriado nos Estados Unidos, tá, pessoal? 4 de julho, dia da independência. Então, muito provavelmente, né, quem opera Nasdaq aí deve ter visto que hoje o mercado americano ficou um pouco mais difícil, né? Menos volatilidade. Então acaba travando aí, né? O mercado e a gente já vê um reflexo disso com menos liquidez hoje, amanhã, provavelmente menos ainda, né? O mercado segue nessa região aí, ó, tá? Uma regiãozinha de resistência dos 120 mil pontos. Pelo gráfico semanal a gente consegue ver, tá? O mercado ainda segue esticado, né? Pelo gráfico semanal. Olha onde estão as médias, né? Então, ó, olhando, né, pela ótica do gráfico semanal, a gente tem uma média de 9 distante, a 50 lá embaixo e a 21 então nem se fala, né? A 21 está lá nos 108 mil, ó, beleza? Então, bem distante, né, do preço que tá aqui em cima, tá? No 119.600, beleza? Vamos olhar o gráfico mensal, considerando que a gente fechou, né, o mês. Olha aí, o gráfico mensal, mês passado deixou uma barra bacana, né, ancorado aí nas médias, né, as médias alinhadas. Deixa eu ver se tem a 200 ou a 400 aqui. A 200 está cá embaixo. Então, mercado demonstrando força para quem sabe, né, superando a máxima do mês passado, ó. E todas essas máximas aqui, olha como que o mercado rejeitou bastante, pessoal, nessa região dos 120 mil, ó, tá? Então, ó, se o mercado conseguir superar essa região aqui, né, abre espaço para buscar, né, as regiões mais lá em cima, tá? Vamos ver se vai ter força, né? Considerando que o semanal tá meio esticado. Então esse é o cenário aí. Mas de toda forma, o gráfico diário ancorado aí pelas médias, tá? E nessa semana aí a gente vai saber se o mercado, né, tá deixando um cenário para quem sabe pivotar para cima, rompendo essas regiões aqui de máxima e essa resistência, tá? Ou se ele vai fazer isso daqui, né? Formar aí um topo mais baixo e deixar um pivô de baixo para entregar uma correção aí mais acentuada, tá? E aí ele formaria, ó, topo 1, topo 2 aqui mais baixo e perdendo, né, essas mínimas aqui, ó, ele deixa aí um pivôzinho de baixo, tá? Então essas são as expectativas aí. Ou quem sabe ficar enroscado aqui acumulando, né, enquanto o semanal aguarda lá a aproximação de alguma das médias, enfim. Tem alguns cenários aí que a gente pode traçar. Olhando pela ótica do índice futuro hoje, pessoal, o que a gente teve, tá? Deixa eu tirar esses. Se a gente olhar aqui o Intra 5, ó, o que a gente tem? Se a gente pegar, né, essa mínima aqui, ó, do dia 29/6 com a máxima lá. Deixa eu ver que dia que foi esse aqui. Ô, meu filho. 21/6, a gente tem aí o mercado, né? O mercado estava trabalhando, né, na região aí, ó, de 61,8, tá? Junto com essas máximas. Eu vou até ajustar aqui porque a gente tinha as máximas aí de sexta-feira, ó, aqui nessa região, tá? Ele já tinha superado ali a retração de 61,8, ó, tá? Foi aí basicamente onde o mercado próximo, né, de onde o mercado abriu no dia de hoje, tá? Deixa eu tirar essa linha aqui. A gente já sabe que essa região aqui é a regiãozinha aí onde o mercado estava trabalhando, onde tem uma resistência, né? Porque se a gente olhar aqui, ó, olha quantos toques que a gente teve nessa região, ó. Vários dias aí para trás, né, que o mercado testou essa região e não conseguiu romper, tá? E hoje ele ficou trabalhando bastante aí. Inclusive foi uma confluência aí no meu alvo aí do início do dia, tá? Então, ó, mercado na sexta-feira, né, entregou um movimento de queda, tá? Um movimento de queda aí. E hoje abriu em gap de alta. E agora deixa eu voltar aqui, ó. Mercado hoje abriu em gap de alta. Eu destaquei no início do dia, né? Abertura em gap de alta em trap zone, porque esses primeiros candles aqui, ó,
tá? Até esses aqui também, ó, estavam trabalhando entre as médias de 200, que é essa laranja aqui, e a média de 21, tá? Apesar que a 200 aqui a gente vê que ela estava ascendente, né? Apesar dela estar por cima, mas isso facilita no rompimento, tá, pessoal? A gente ter essa análise aí, né? Eu não gosto de entrar aqui na cara da 200, tá? Enquanto ele não confirmar o rompimento, mas ela estando ascendente é um pouco mais fácil aí para o preço superar, né, a média, tá? Isso serve para qualquer média, né? Então, ó, uma primeira hora aí que o mercado ficou, né, dando sequência na movimentação de alta no gap, né? Ó, fechamento aqui na sexta-feira, abertura aqui, tá? Gapzinho de alta, o mercado rompeu a 200, ficou acumulando aqui, né, pós-rompimento, ó, num cenário aí meio que de indefinição, né? Ó, a gente vê que tenta uma puxada para alta, logo vem uma rejeição vendedora, rejeição compradora, rejeição vendedora, rejeição compradora, enfim, tá? Um cenário aí onde o mercado ficou brigando aqui, até chegar na hora da abertura do mercado à vista, né? Que foi acho que nesse candle aqui, tá? Deixa eu ver se foi ele mesmo. Esse é o candle das 10 horas. Na verdade foi aqui, ó, 10 horas. Então, e aí, né, uma coisa que eu comentei, que é importante a gente destacar, tá? Que pode ajudar aí. Qual que é o cenário que a gente tinha no Intra 60, pessoal? Olhando aqui, né, o mercado, ó, a gente poderia ter entradas, né, por gatilhos de compra nesses candlezinhos aqui de rejeição com pavio, ó. Por quê? Eu já tinha a média de 21 já mais próxima, né, apesar de não estar ainda totalmente alinhada com a 50, tinha uma média de 9 ancorando, VWAP, tá? Então, uma entrada aqui não seria uma entrada errada ou ruim, tá? Nessas regiões aqui de máximas, tá? Com stopzinho aqui na mínima, tá? Só que o que acontece, né? Por que eu não peguei essa entrada e por que eu aguardei? Eu queria ver o rompimento dessas regiões aqui, ó, tá? Que era até então aí as máximas lá da primeira hora. Por quê? Se a gente olhar o Intra 60, olha o candle que ele estava deixando, ó. Ele estava deixando um gatilho, né, ancorado aí nas médias, tá? Olha aí, a média de 9, a média de 21 e a média de 50 todas alinhadas, né, e ascendentes, tá? Ajudando aí a impulsionar um movimento de alta. Então, qual que era a minha expectativa? Olhando para esse 360, eu falei, cara, se o mercado romper essa máxima, eu pego compra, visando, né, buscar essa região aqui de resistência, tá? Dos últimos pregões aí, inclusive da sexta-feira, ó, tá? Então, essa era a minha expectativa. E até então, quando o mercado deixou, né, aqueles candles lá do Intra 5, ó, agora deixa eu voltar aqui para o Intra 5, quando ele deixou esses candles aqui, ó, ele ainda não tinha superado lá a máxima da primeira hora, né? E aí o que eu falei? Bom, eu vou aguardar, tá, o mercado superar essas regiões para eu tentar uma entrada. Ele até chegou a violar aqui nessas máximas, mas não superou aqui em cima, ó, tá? Ele só foi superar a máxima da primeira hora, ó, nesse candle aqui. Então, o que eu falei? Falei, bom, principalmente depois que ele deixou esse candle aqui, ó, tá? De rejeição. Inclusive deve ter gente que deve ter batido venda aqui, né? Vendo aí, né? Enxergando aí tipo um micro pivô aqui de baixo, ó, tá? Que perdeu essas mínimas aqui, beleza? Só que tava contra as médias, né? Eu não gosto muito, tá? Tem algumas situações aí que são válidas a gente entrar contra as médias, mas nesse caso aqui a 21 tava muito ascendente. O Intra 60 também não estava bacana ali para favorável, né, para uma venda, então não gosto desse tipo de operação. Mas enfim, o que eu falei? Vou aguardar a formação de um gatilho no Intra 5 coincidindo com a superação da máxima da primeira hora, né, lá do Intra 60, que tinha deixado um gatilho interessante. E aí veio esse candle aqui, tá? Um candle de muita força, né? Com maior volume aí do dia, tá? Uma barra de ignição aí. Olha como que as médias estavam bonitas aqui, né? Alinhadas aí para alta. Aí eu falei, cara, vou entrar na superação dessa máxima. E aí eu tento pegar, né, um stop interno aí. Vou ver como essa barra aqui, pessoal, ó, essa barra aqui que foi a que eu entrei, ó, tá? Ela ficou um bom tempo, quase, né, durante toda a formação dela, ela ficou trabalhando aqui, ó, tá? Dentro da barra gatilho, tá? Ele ficou aqui, ó. Ficou aqui, pam, pam, sambando aqui, sambando aqui. Eu deixei minha ordem, né?
aqui em cima, ó, tá? Na superação dessa máxima, eu falei, se pegar, ele pega. Se não, ele vai deixar um giftzinho aqui, né? Poderia ser uma expectativa também, que eu tava, deixar um giftzinho, superando a máxima dele, eu pego com esse stopzinho aí na mínima, seria até melhor, né? Que protegido já pela 9. Mas aí ele veio, já puxou, então eu entrei, né? Durante a formação dessa barra, olhando lá pelo Intra 2 a gente vê, né? Alguns candlezinhos aí de gift, pós uma barra forte, tá? E por que que eu fiz isso, né? Porque o Intra 60 estava ativando. Então, não é todo momento que a gente vai ficar colocando stop interno aí, né? Aqui eu tinha um stop ó, de 170 pontos, porque aqui, cara, era um stop de quase 600 pontos, né? Eu não vou assumir um stop desse tamanho, por mais que seja uma barra aí muito forte, convicta. Mas como eu tive a visão, né, do Intra 60, que ele estava ativando, né, uma compra aqui com uma barra bacana, teve esse pavio aqui, mas pô, era uma barra interessante aí, ancorada nas médias, né? Então eu peguei a ativação dela. E olhando pela ótica do Intra 60, pô, eu tava com candle de força partindo das médias, tá? Com espaço para deslocar aí até 800, 1000 pontos, tá? Que foi o que ele andou aí. Então, aliado a isso, né, eu peguei aqui essa barra de força, esse gatilho no Intra 5, colocando um stop, né, mais conservador, mas tendo em mente que o movimento poderia facilmente acelerar para cima, que foi o que ele fez, né? Olha aí, desenvolveu bacana aí, eu saí aqui em cima, ó, tá, com 540 pontos nessa região de resistência, para um stop aí de 170. Então, um risco-retorno bem interessante aí, né? Poderia ter ficado mais, tentado conduzir aí por fundos aí, à medida que fosse ativando? Poderia, mas, pô, já tô pegando uma operação aí 170 para 540, pô, já dá mais de 3 para 1 aí, para já garantir o dia, tá bom demais. Não fiz parcial no meio do caminho, então levei tudo até o alvo, tá? O que ajuda aí, né, a maximizar, né, os ganhos. Então, foi uma operação bacana, aliando, né, a análise do Intra 60 com o Intra 5, tá? E por eu ter esperado, né, a superação da máxima da primeira hora, que foi essa regiãozinha aqui, e aí é o que a gente tem que avaliar, né, pessoal? Ter frieza aí para avaliar essas questões. Pô, a diferença de pontos, né, de eu entrar aqui na superação dessa máxima para eu aguardar uma confirmação extra na superação da máxima da primeira hora, era de muito pouco ponto, né? E não tendo entrado aqui nessas duas barras aqui, ó, eu consegui, né, evitar essa violinada aqui e peguei um movimento limpo aí. Tudo bem que eu não entrei exatamente aqui, né, porque eu esperei essa barra se formar e aí também não tem como a gente adivinhar, né? Como que eu ia saber que de cara ele já ia formar uma barra aí de 600 pontos praticamente? Não tem como, né? Mas sendo assim, a gente tem formas também de trabalhar, né, stops aí um pouco mais é, tranquilos, né, e de uma forma que não perca tanto, né, o stop, porque o stop técnico realmente era aqui embaixo, mas aqui não deixa de ser um stop técnico, né, se a gente é claro que, de novo, não é para ficar fazendo isso toda hora, não tem situações e situações, nesse caso o macro, né, o Intra 60 estava ativando, né, um movimento bacana, então com espaço partindo das médias, então é mais tranquilo de eu colocar um stop interno, porque se você for ficar fazendo isso toda hora, vai tomar violinada a todo momento, tá? Porque aqui não seria o stop técnico. O que eu estava esperando, inclusive, era o mercado fazer o quê, né? Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Era o mercado fazer o quê? Deixar uma barra assim, ó, ancorado pelas médias, tá? Deixava uma barra assim, ó, um stop aí de, sei lá, 300, 350 pontos que fosse, tá? Com a média de 21 aqui, ó, que tava vindo por baixo, né? Ancorando, opa. Com a média de 21 aqui vindo por baixo, apoiando o movimento, a média de 9 também, ó, tá? A 200 que tava aqui, VWAP, ó, que tava aqui também, tá? VWAPzinho aí, ó, apoiando. E aí eu entraria aqui, ó, tranquilamente. Entrava aqui na superação dessa máxima, que ia coincidir, né, com a máxima da primeira hora, tá? Com a superação ali da máxima da primeira hora. Então, esse seria aí um gatilho interessante aí para eu pegar com stop aonde? Stop abaixo aí da mínima desse candle ou até mesmo desse aqui, ó.
tá? Seria o stop técnico aí correto. Essa era a minha expectativa, mas a gente não tem como, o mercado não vai fazer só o que a gente quer, né, pessoal? Então, o mercado deixou uma barra forte de 600 pontos, pô, é um gatilho até mais forte, né, e mais convicto do que se fosse esse aqui. A gente fica meio assim por conta do tamanho do stop, né, e a gente sabe que o mercado às vezes dá umas trolladas aí. Mas, pô, era um gatilho que tinha alta probabilidade de andar aí a nosso favor, tá? Principalmente pela ótica do Intra 60. Mas a minha expectativa era ele deixar isso daqui, né? E aí eu botava meu stop técnico aqui embaixo e conduzia. Ia pegar ainda mais pontos aí, né? Mas ele deixou essa barra grande aqui. Eu trabalhei de uma forma aí que eu vi que seria aí, também interessante, com o stopzinho interno aqui. Poderia até colocar aqui, ó, abaixo da média de 9 pelo menos, tá? Para tentar dar uma folga aí, seria um stop de 250, 260 pontos, também bem tranquilo para o índice, tá? E, e levar até lá em cima, tá? Então a gente pode ir trabalhando dessa forma aí. Lembrando que vai, sempre que tiver stops maiores, pessoal, não quer dizer que. Porque às vezes a gente fica com medo, né? Tem gente que fica com medo de stop maior, tipo 300, 400 pontos. Mas, pô, se o gatilho é forte, com volume, força, diminui a mão, né? Ajusta ali o tamanho da mão, de acordo com o tamanho do stop, né? Que é isso que a gente tem que fazer. Pô, se eu tenho um stop um pouco maior, eu diminuo minha mão para financeiramente, né, caso esse stop venha a ser acionado, é, eu vou sair com o mesmo prejuízo que eu teria num stop de 200, 250, tá? Então, dessa forma, a gente vai aí fazendo a gestão aí, né, do stop, de risco, né, para tentar levar aí operações, mesmo que às vezes tenha um stop um pouco maior, né, que às vezes o pessoal fica meio com medo de entrar, mas, pô, se você reduz a mão ali, você consegue, né, minimizar financeiramente, né, esse stop em termos de pontos aí, tá? Então, é isso que eu queria comentar aí hoje. Espero que vocês tenham tido aí boas operações hoje. O mercado na parte da tarde, ó, fez nada, né? Ficou derivando aí, tá? E por isso que é difícil, né, quando você perde esses movimentos e aí fica tentando operar aqui, ó. Muito cuidado, tá, pessoal? Fica vendo aí, pô, tem uma estrela cadente aqui, estrela cadente aqui. Todas essas estrelas cadentes aqui, ó, foram estopadas, tá? Então, num cenário onde o mercado entrega um movimento forte e amplo desse aqui, ó, com volume, com fluxo, cara, espera pelo menos o mercado perder aí, né, as médias de 9,21, deixar um pivô de baixa. E mesmo assim, né, esse gatilho aqui não foi ativado, ó, mas aqui sim seria um pivô de baixo que abriria espaço, né? Eu até comentei dessa situação aqui hoje, mas ele não ativou, tá? Essa venda aqui. Mas espera pelo menos isso aqui, cara, para tentar, se você não fez nada, né, no dia, não vai sair vendendo aqui, né, só porque viu uma estrela cadente, porque senão, se o mercado tá forte, em tendência, vai ficar tomando stop de bobeira, tá? Então, muita cautela, beleza? Vamos que vamos, bom início de semana aí para todo mundo, bom início de mês e tamo junto, boa noite.